Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula aqui de inglês técnico com foco em CCT. Meu nome é Neto e hoje é a nossa Listening and Reading Class number 4. Então, se você não conhece essa aula, se é a primeira vez que você assiste, saiba que ela é uma aula focada em você estudar, compreender mais, aprimorar cada vez mais e principalmente repetir conteúdos de inglês com foco na nossa área de saúde e segurança do trabalho. Mas nessa aula de hoje nós vamos focar em duas habilidades muito importantes para o desenvolvimento de inglês: listening, ou seja, a sua capacidade de compreender oralmente o que nativos em inglês estão falando, e de reading também. Aqui você consegue praticar a sua leitura, praticar os sons do inglês, praticar as conexões, a fluidez em que os nativos falam os conteúdos de inglês. Enfim, aqui você vai conseguir aprender muito conteúdo. E hoje é a nossa aula de número 4. Bom, só uma informação rápida para aqueles que ainda não me seguem no Instagram: sigam @inglêstecnicosst, a página focada de conteúdos de inglês focado para a nossa área de saúde e segurança do trabalho. Então, é totalmente direcionado para a nossa área e são conteúdos bem interessantes. Eventualmente também eu falo um pouco sobre de carreira, sobre o crescimento profissional na área de SST. Se você quiser saber mais, me segue lá. Bom, se você quiser receber esses materiais, entra no canal do Telegram, aqui embaixo, na parte de comentários, na descrição do vídeo, tem dois links muito importantes para você. O primeiro é para você se inscrever na minha lista de e-mails e o segundo é para você entrar no canal do Telegram. Entra lá, se inscreve, é de graça, não paga nada e principalmente são materiais criados especificamente para esse projeto. Então você não vai encontrar esses materiais em nenhum outro lugar. E além do mais, esses materiais não ficam disponíveis para sempre, porque o amanhã é nunca. Então, se você estiver assistindo essa aula e já não está mais esse material disponível, é porque ele já saiu do canal do Telegram. Então você já fica ligado para na próxima aula você fazer o download desse material. E se você estiver já acompanhando, está assistindo essa aula e ele ainda está lá, faz o download porque ele vai sair do ar logo logo, beleza? Bom, para aqueles que ainda não viram essa aula nenhuma vez, nós sempre pegamos algum outro conteúdo, alguma outra aula que nós fizemos e trazemos para esse formato de listening and reading. Então, essa aula corresponde à nossa aula 24, né, de conteúdos de inglês. E aqui nós vamos destrinchar um pouco mais, entender um pouco mais do que essa aula se refere. Então, eu vou rodar o vídeo completamente para que vocês consigam ter de novo mais uma repetição, mais um contato com esse material. E aí a gente volta para fazer a leitura. That leads us to Step 2, Consulting. This enables everyone at work to understand the issues and is a key step for an improved safety culture. As a business owner, you need to consult your workers. This can be formal or informal. By writing a safety policy in consultation with our staff, it's allowed us to identify the workers' responsibilities in the workplace and help us to achieve a safe work environment. Beleza? Texto curtinho, vocês estão vendo que não é um material muito longo, mas mesmo assim tem muito conteúdo para a gente aprender. Bom, a primeira frase que ele está falando, né, é essa daqui, ó. That leads us to Step 2, Consulting. That leads us to Step 2, Consulting. E olha que interessante, o to lead, ele é um verbo que quer dizer liderar. Liderar. Então, leader ou leader, tá? Dependendo de onde se escute, né? Quem está falando, portanto pode ser um quanto outro, é líder. Então, esse leads us, que quando você escuta, ele fala algo como um lead us, tá? Então ele não vai falar, eu falei agora há pouco, né? Leads us, mas quando ele fala lead us. Então ocorre uma conexão, ele acaba juntando essas duas palavras. Eu já falei muito sobre as conexões, sobre as reduções em inglês, e essa é uma delas. Então, lead us. Esse lead us, na tradução, ele fala assim: isso nos leva ao passado, ao passo 2, consultoria. Mas o que quer dizer se nos leva? Nos leva, nos guia, nos lidera, nos conduz, nos encaminha para. Então, percebam que o to lead é um verbo liderar, mas esse lead us
tem a ver com alguma coisa que está conduzida para algum lugar, tá? Então, quando vocês encontrarem uma frase assim, que a palavra isolada tem um significado diferente, que não tem a ver com a... Você está olhando aqui para a tradução, né? Aqui, ó. Nos leva. Aí você pensa assim, pô, mas lead vem de líder. O que isso tem a ver com nos leva? Mas você tem que entender o sentido da frase. É por isso que não se deve traduzir literalmente os conteúdos. Porque se ele traduzir literalmente, você poderia pensar assim, isso nos lidera ao passo 2, então não tem sentido nenhum. Tá? Agora, isso nos conduz, nos leva, nos guia, nos encaminha, aí sim fica mais claro e você consegue fazer uma associação natural ao líder, né? Ou ao to lead, né? Que tem a ver com esse encaminhar, esse guiar para um objetivo. Tá? Então, that lead us, e aí percebam que quando numa conversa, é bem provável que você não veja um nativo falando that led us. Ele vai dizer that led us to step 2. Então, that led us to step 2. Vai falar bem mais rápido, tá? E o that, que é essa primeira palavra aqui, T-H-A-T, ele tem som de that, com a pronúncia do TH, that. Mas a cada aula que eu trago aqui para vocês, eu estou trazendo, na verdade, algo mais natural. Então, that led us, that led us. Tá? Por quê? Porque o inglês ele é uma língua que, apesar de não parecer, mas ele é muito próximo do português nesse aspecto. E aí eu falo do inglês porque é o idioma que eu conheço com um pouco mais de profundidade, mas talvez outros idiomas façam a mesma coisa. A questão é que há uma naturalidade, uma rapidez, uma conexão muito rápida e muito comum nas palavras em inglês, na hora que os nativos vão conversar. Então, ao invés de ele falar that led us to step 2, consulting. That led us to step 2, consulting. Ele fala bem rápido, mas não é que ele está falando rápido na questão de velocidade. É que as conexões são tantas que encurta a leitura da frase. Por isso que tem essa impressão de que é mais rápido, tá bom? Então, that led us to step 2, consulting. A próxima frase é essa daqui, ó. This enables everyone at work to understand the issues and is a key step for an improved safety culture. Então, this enables. Percebe que ele não vai falar enables, ele vai falar meio que enables. Ele tem uma pronúncia um pouco diferente. Eu falei na aula anterior, na aula 23, desse tipo de pronúncia que esse narrador tem, mas entendo que pode ser das duas formas. Então, this enables everyone at work to understand the issues and is a key step for an improved safety culture. Então, this enables everyone at work to understand the issues and is a key step for an improved safety culture. Isso possibilita, this enables, que todos no trabalho, that everyone's at work, entendam, to understand the issues, os problemas. E é um passo essencial, is a key step, para uma cultura de melhora na segurança, for an improved safety culture. Então, é a mesma coisa desse key step. Key é chave em inglês, mas esse key step é um passo, aqui ele traduz como essencial, mas é qualquer sinônimo que tenha, pegue o essencial e o chave e você vai conseguir entender. É um passo chave, é um passo essencial, é um passo primordial, por exemplo. Então, esse key step, ele não é ele pode ser um passo-chave, porque acho que até se encaixa passo-chave com isso, mas o sentido ele é um passo importante, essencial, primordial, fundamental para uma cultura de melhora de segurança, na segurança, entende? Esse key step, ele tem esse significado, tá? Ele tem esse sentido, na verdade. Então, this enables everyone at work to understand the issues and is a key step for an improved safety culture. Aqui, acho que tranquilo, né? Não tem nenhum outro problema de entendimento. Mais uma. As a business owner, you need to consult your workers. This can be formal or informal. Aqui nós temos duas frases. A primeira é essa daqui. As a business owner. As a business owner. Eu já falei sobre o business lá na primeira aula. Então esse business owner é o dono do negócio, é o dono da empresa, é o empresário. Enfim, é a pessoa que manda na parada. You need to consult your workers, tá? Então, você precisa consultar
os seus funcionários ou os seus trabalhadores. Então, como dono de um negócio, você precisa consultar os seus funcionários. E depois nós temos this can be formal or informal. Então, isso pode ser literalmente, né? Isso aqui está traduzindo bem literalmente. Isso pode ser formal ou informal. E aí, como eu falei na aula anterior, esse de um jeito é só para vocês entenderem a ênfase que a gente quer dizer, que pode ser feito de duas formas. Beleza? Então, this can be formal or informal. Percebe que é muito tranquilo. Claro que pode ter aí você pode falar assim, formal, por exemplo, né? E para esse primeiro momento, para que você saia da inércia do inglês, não tem problema. Eu sempre vou falar isso. Alguns professores podem discordar, mas não tem problema você falar de qualquer jeito, porque você precisa dar o primeiro passo, e o primeiro passo não vai ser certo, o primeiro passo não vai ser preciso, o primeiro passo não vai ser com a pronúncia ideal. O primeiro passo é o primeiro passo, é você sair do estado 0 e ir em busca do estado 1, por exemplo, né? Então, isso é o primeiro passo. Então, não se preocupa de ser errado. No caso do business, você falar business ou business, não tem problema, é o primeiro passo. O passo seguinte já vai ser diferente do primeiro, e o seguinte do segundo, e assim sucessivamente. Quando você parar para pensar e olhar para trás, você vai ver o quanto evoluiu na sua fala, na sua pronúncia, no seu raciocínio, no seu logical thinking in English. Então, isso vai se tornar muito mais natural para você. Você vai ter uma facilidade muito maior de pronunciar, de reproduzir os sons do inglês, tá? Mas dê o primeiro passo. E por último, nós temos... By writing a safety policy in consultation with our staff, it's allowed us to identify the workers' responsibilities in the workplace and help us to achieve a safe work environment. Aqui tem um ponto interessante, eu vou chegar nele e eu vou falar para vocês. Então ele começa assim, by writing or writing, tá? Então a palavra escrever, esse to write, é escrever. E a palavra writing, isso. Ela tanto pode ser pronunciada como writing, do jeito que está aqui, eu acho que é como ele fala, quanto writing, tá? Como se fosse assim, ó, writing, tá bom? Então pode ser pronunciado das duas formas, tá? Então, by writing a safety policy in consultation with our staff, it's allowed us to identify or identify, já expliquei sobre essa palavra, tanto pode ser, né, identify como identify. Então, allowed us to identify the workers' responsibilities in the workplace. Deixa eu ver onde é que ele dá aquela pausa. All right. It's allowed us to identify the workers' responsibilities in the workplace and help us to achieve a safe work environment. In consultation with our staff, it's allowed us to identify... Aqui, na hora que ele fala assim, ó, it's allowed us to identify, aí ele faz parece que é um and, mas não é and, não é i, né? É como se ele estivesse pensando. Isso é bem comum, tá? Então, assim como a gente fala, né, é a mesma coisa. Então, olha só. The workers' responsibility allowed us to identify the work Então, ele está pensando só. Então, seria assim, by writing a safety policy in consultation with our staff, it's allowed us to identify the workers' responsibility. Então, é como se, nesse momento, existe uma explicação científica para isso, mas quando a gente fala esse né, a gente está puxando e buscando a informação, tá? Então isso é uma forma da gente ganhar meio que um tempo. É quase que inconsciente o que nós fazemos, né? Mas a ideia é que, né, confirmação, né? Então eu confirmo, tipo, certo, seria algo assim. E esse é quando eu estou tentando buscar aqui qual palavra eu vou encaixar no meu raciocínio, tá? Então esse é por isso que tem esse tá bom? Não é and. Bom, writing safety policy in consultation with our staff, it's allowed us. A mesma coisa com lead us, né? Lead us, o de baixo esse allowed, que é permitido, né? O passado de permitir. Quando nós temos aqui, ó, com mais uma vogal depois dele, então fica allowed us, allowed us. Então não é allowed us, allowed us, allowed us. Tá? To identify the workers' responsibilities in the workplace.
And help us, de novo, né? Nós temos aqui o help, mas us, não fica help us, não. Help us to achieve a safe work environment. The workers' responsibilities in the workplace and help us. De novo. And help us to achieve. E olha para a boca dele, ele nem fala help us, né? To achieve a space and help us to achieve. Beleza? Então, help us, lead us, allow us e help us. E isso são as reduções, as conexões. E isso traz uma fluidez, uma rapidez na hora de conversar em inglês. E é interessante que você também internalize essa rapidez, essas conexões também, para que você mesmo consiga pensar mais rápido em inglês. E ter uma falha menos mecânica, mais natural, mais próxima da de um nativo. Tá bom? Não é o nosso objetivo aqui, mas é interessante que você, aos poucos, vá entrando também nesse costume de ir conectando as palavras, de falando mais parecido como um nativo fala. E a tradução é, ao escrever uma política de segurança com a consulta junto ao corpo de funcionários, nos permitiu, it's allowed us, identificar as responsabilidades dos colaboradores no ambiente de trabalho e nos ajuda a conquistar um ambiente seguro. Beleza? Então a gente finaliza o nosso texto, eu vou fazer uma leitura completa. Lembrando que eu vou falar de uma vez só, eu só vou parar se eu errar alguma coisa, aí eu volto para corrigir. Tá? Então, falei para vocês que ia ser uma aula bem rapidinho. Vamos lá. Então, o texto começa assim. That leads us to step 2, consulting. This enables everyone at work to understand the issues and is a key step for an improved safety culture. As a business owner, you need to consult your workers. This can be formal or informal. By writing a safety policy in consultation with our staff, it's allowed us to identify the workers' responsibilities in the workplace and help us to achieve a safe work environment. Beleza? Então, com isso, nós finalizamos nossa aula. Só o responsibilities, que é uma palavra meio grande, e aí deu uma travada, mas de resto, acho que foi interessante. E aí, nós terminamos nossa aula de hoje. Também façam a mesma prática aí da casa, do trabalho de vocês. Aula rapidinha dessa, 18 minutos. Isso aí você consegue matar num intervalo de almoço. Eu tenho certeza que você consegue estudar esse conteúdo. Tá bom? Então, espero que você tenha gostado dessa aula. Pratique, faça várias repetições, tanto na escuta quanto na leitura do inglês, para que você consiga ter um pouco mais de conforto, mais de segurança na hora de pronunciar a maioria das palavras em inglês. Imagina, num texto só, a única que eu me deu uma pequena engasgadinha foi no responsibilities, né? Que é quase nada mediante um conteúdo desse tamanho. Então, assim, pessoal, estudem, pratiquem, revisem e repitam N vezes, várias e várias vezes, até que você consiga e se torne cada vez mais fácil de você ler. Beleza? Qualquer dúvida, procura no Instagram, Inglês Técnico SST, vai lá, sempre eu abro caixinha de perguntas, façam as perguntas, façam os comentários que vocês acharem necessários, críticas, dúvidas, sugestões, usem essa ferramenta, porque é uma ferramenta que nós podemos ter contato quase que diariamente. E também entra no canal do Telegram e faça um download desse material, que é um material muito interessante para que você possa aprender inglês. Então é isso. Até a próxima aula. Um forte abraço e até mais.